Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje eu estou aqui com o professor FP, ele está dando aula pra gente sobre missões urbanas e eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você veio parar aqui no CT, contar um pouco sobre a sua história, pode se apresentar também pra galera. Pô, legal, bom demais, gente, estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco. Eu sou FP, eu vim morar em Curitiba em 2021 e assim, em poucos meses que eu estava em Curitiba eu conheci o CAE e já nesse primeiro ano eu já comecei a dar aula aqui, tô desde 2021, todos os anos, todas as turmas eu tenho vindo e tenho compartilhado do mesmo assunto, né? No primeiro ano que eu vim, eu não falei sobre missões urbanas, falei de teologia do sofrimento, mas 2022, 23, 24 e agora de novo eu tenho falado sobre missões urbanas, né, teologia da cidade e tem sido assim, tem sido bem legal assim, a cada ano uma turma nova, pessoas diferentes, tem sido muito bom participar de tudo isso. E se a gente perguntar quem é o FP, como que você se apresentaria? Conta um pouco sobre a sua história. Cara, eu sou pastor, missionário urbano, eu acho que isso é a minha grande paixão, assim, as missões urbanas, a cidade, né? Eu amo muito, assim, todo o contexto da cidade, me sinto bem realizado, assim, vocacionalmente falando, na cidade. Sou casado com a Ciane, pai do Tito e da Flora, minha família, e temos vivido em missão aí há 10 anos, né? Desde que eu conheci minha esposa, a gente está mergulhado em missão. Gosto de punk hardcore, tenho banda, sou músico, gosto de arte, eu acho que essas coisas assim, teologia, me define bem. Futebol, sou São Paulino. E quantos anos você tem, FP? Vou fazer 34 anos agora, daqui a alguns dias. E veio de berço cristão também? Praticamente, minha mãe se converteu, eu tinha 3 anos, e desde os 3 anos que eu tô caminho, assim, na fé, dentro de igreja. E qual a sua formação? Então, eu estudei teologia, né? Sigo estudando teologia, né? Eu fiz uma especialização também, uma pós-graduação em missiologia, né? Missões urbanas. E sigo querendo estudar principalmente essa área da missiologia e ainda mais especificamente a missiologia urbana, que é o meu grande interesse, assim, de pesquisa, de estudo. É o que eu escrevo também, gosto de escrever bastante sobre isso. Perfeito. E se a gente fosse te perguntar qual foi o momento mais marcante da sua jornada com Deus até hoje, o que você diria pra gente? Cara, eu acho que o momento que eu entendi a minha necessidade pela palavra de Deus. Mesmo que eu tenha crescido num lar majoritariamente cristão, eu nunca tive um contato profundo com as Escrituras. E ali quando eu tinha 23 para 24 anos, eu tive um despertar assim sobre, cara, eu preciso da palavra mais do que todas as coisas, e o meu contato com a palavra sempre foi muito superficial. Aquela coisa assim, o crente tem que ler a Bíblia, mas assim, nunca tive prazer na palavra. E quando eu percebi a necessidade daquilo, aquilo foi o grande marco da minha vida. Eu consigo até dizer que a minha conversão se dá ali, de fato. Porque foi quando eu fui cativado pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Eu percebi, nossa, eu amo isso aqui eu me deleito nisso daqui, eu quero mais disso aqui todos os dias. Então ali foi o que marcou a minha vida com Deus, assim, descobri a minha dependência e necessidade da palavra de Deus. E você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos, por aí. Certo. Agora falando um pouco sobre a matéria, né? A gente está aprendendo aqui sobre missões urbanas. O que essa matéria ensina na prática e por que ela é essencial para um missionário? Então, missões urbanas, embora seja um termo que muita gente conhece, né? Todo cristão provavelmente já ouviu falar de missões urbanas. Mas eu acredito que missões urbanas é um campo muito amplo de conhecimento, de práticas ministeriais, de reflexões, e que talvez, quando você escute falar sobre missões urbanas, a primeira coisa que vem na sua mente é talvez um trabalho com população de rua, algo desse tipo, né? E é muito mais abrangente, né? Eu, por exemplo, sou um plantador de igrejas e o meu ministério se dá plantando igrejas em centros urbanos e todos os desdobramentos que tem a partir disso daí. Pastorear uma igreja num centro urbano com pessoas
de um centro urbano é um caminho muito abrangente, né? Então, a importância de falar de missões urbanas se dá primeiramente porque todos nós habitamos as cidades, nós moramos em cidades. E talvez a gente não faça reflexões importantes sobre o porquê que nós estamos na cidade. Por que muita gente muda de um pequeno centro para um grande centro urbano? Por quê? Qual que é a motivação? O que diferencia o cristão, por exemplo, de um cara não cristão quando ele toma a atitude de sair de uma cidade pequena e ir para um centro urbano? Será que é somente as possibilidades econômicas, profissionais, ou será que há um senso assim gritante de missão e possibilidades missionais quando você transita, né? Faz esse movimento de uma cidade pequena para uma cidade grande. Então, assim, talvez seja o assunto mais importante que um cristão deveria pensar sobre a vocação missionária, né? Missões urbanas, porque todos nós moramos nas cidades e lidamos com os problemas das cidades todos os dias e cabe a nós pensar sobre de que maneira a gente lida com isso, né? Se a partir do evangelho ou vivendo uma vida egocêntrica, vivendo para si, se excluindo, né, da vida na cidade para não se envolver com os problemas. Então, assim, é extremamente fundamental pensar sobre missões urbanas, a teologia da cidade, a teologia para a cidade, a importância da igreja para a cidade, que não é só uma igreja também que, assim como o crente, ele não pode só morar na cidade, ele tem que habitar a cidade, a igreja também não pode só estar na cidade, ela tem que ser uma igreja para a cidade. Então isso é extremamente fundamental. Certo. E como os princípios dessa disciplina, eles podem transformar a vida de um jovem cristão no dia a dia? O que transforma a vida do cristão é ele entender o evangelho tomando a vida dele na integralidade. Então, assim, se a gente acabar com os dualismos, né, os fragmentos que a gente faz da vida, a gente vai entendendo que missão urbana faz parte da nossa rotina. Não só de um programa que a gente pode se envolver, mas faz parte da nossa rotina. E isso só vai ser encarado de maneira profunda se a gente entender que o Evangelho ele toma toda a nossa vida, transforma toda a nossa vida e nos coloca na cidade para que a gente possa viver fielmente ao Senhor, sendo intencional em tudo que a gente faz, né? Pensando na melhoria da nossa cidade, participando disso, ocupando os espaços, promovendo um bem comum. Então, na prática, as missões urbanas elas devem se hospedar no nosso dia a dia, na nossa vida comum, na nossa rotina, e tem que fazer sentido porque é o Evangelho em movimento. Missões urbanas é o Evangelho em movimento, né? Que acontece por meio do nosso testemunho cristão como discípulos de Jesus. Certo. E se a gente fosse também te perguntar qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre esse assunto, sobre missões urbanas, o que você citaria pra gente? Cara, eu acho que o maior equívoco é limitar o assunto a uma metodologia apenas de trabalho. Então, como eu citei o lance de população de rua, é um equívoco achar que missões urbanas é cuidar só da população de rua, entende? É um equívoco porque quando você foca nisso, você deixa de perceber, por exemplo, que plantar uma igreja na cidade é missão urbana. Sim. Né? Então você pensa assim, cara, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, sendo que as duas coisas acontecem da mesma forma. É um equívoco também porque você passa a ter um olhar dos mais vulneráveis como sendo superior a um olhar dos menos vulneráveis. Então você pensa assim, cara, cuidar do pobre é missão urbana, é evangelho, mas se atentar para o rico é menos evangelho ou nada de missões urbanas. Então você vai limitando um campo que é muito grande e que tem muitas formas e maneiras de se pensar e fazer. Desdobramentos também, né? Muitos desdobramentos, porque você está focando só em uma ênfase ali, né? É o que acontece muitas vezes, infelizmente, né? Falando ainda um pouco sobre esse equívoco e tal, no primeiro dia de aula você falou muito sobre a diferença entre a Missio Dei, missão e missões. Você pode falar um pouquinho pra gente? Porque eu acho que isso também entra nessa parte de que existe muito equívoco.
Sim, entre as próprias total. expressões. Total. Eu acho que entender todo o contexto de missão tem a ver com passear por processos, né? Processos de ordem. Quando a gente vai para a Bíblia, há muitos processos. Você pega um versículo bíblico e ele apresenta ali uma ordem que não pode ser alterada, Sim. porque senão perde o sentido ali do texto. Assim como na missão também. Quando a gente pensa em missão, a gente já pensa no ir. E a gente esquece que tem todo um processo para acontecer. Nós só vamos porque, primeiramente, Deus está em missão. E sempre esteve. Né? A gente não está contando para Deus uma novidade. Olha, Deus, olha só, Deus, missões. Olha que interessante. E aí pega Deus de surpresa. Nossa, que ideia genial essa sua. Não, Deus sempre esteve em missão. Nós só participamos da missão de Deus porque Deus está em missão. Né? Porque a missão de Deus é parte do caráter de Deus, é um atributo de Deus. Nosso Deus, que é santo, que é misericordioso, que é amoroso e tantas outras coisas, ele também é um Deus missionário, faz parte do seu caráter, é um atributo. Então, Missio Dei tem a ver com isso, aquilo que Deus faz, sem participação nenhuma, né, para a sua glória. Missão é a resposta, né? Eu gosto muito de usar termos e definir os termos, porque ajuda na nossa reflexão, né? Missão no singular é a resposta que nós damos aos movimentos de Deus, da revelação. O Deus que se revela nos afeta e nós respondemos a Ele, né? Essa que é a relação com Deus, é a resposta que nós damos à revelação de Deus. Então nós respondemos a Deus e automaticamente vamos em direção ao outro. Então a base de missões, que aí já no plural se torna movimento e ações, a base disso é a adoração ao Senhor. O Deus que se revela e se revela para a sua glória, né? O que o texto bíblico vai dizer? Anunciar entre as nações o quê? A glória de Deus, a sua glória. Então, Deus quer ser visto na sua glória. Deus quer que a gente vá até o outro para que a glória dele seja vista. Entendeu? Então, missão, a gente responde aquilo que ele é e como um movimento secundário, vamos até o outro para mostrar aquilo que Deus é. E não para mostrar a necessidade simplesmente daquela pessoa. Ah, você precisa ser salvo. Tá, mas por que aquela pessoa precisa ser salva? Porque Deus quer ser glorificado a partir daquilo ali. Então a gente retorna, na verdade, missões que parece que é ir para frente, também é ir para esse primeiro movimento ali, que é ir até Deus, né? Então isso é muito importante, assim, perceber esse caminho, porque senão a gente acha que missões é fazer alguma coisa. Resolver problemas do mundo e ainda dizer para Deus assim, Deus, eu estou resolvendo problemas que o Senhor nem se meteu, deixou para lá. Então eu estou fazendo aquilo que o Senhor não faz. Isso é muito perigoso, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente vê muitos missionários achando que o muito fazer vai glorificar a Deus. Às vezes fazendo coisas que Deus nem pediu para fazer. Às vezes não indo lá para o princípio de tudo, que é conhecer a Jesus de verdade e fazer Ele conhecido entre as nações. Sim. Porque eu acho que esse é o caminho, né? Você primeiro conhece e depois de uma forma muito natural você vai fazer Ele conhecido. Porque você já experimentou dele. Sim. E você tinha falado uma coisa em aula também que eu achei muito interessante, que é quando a gente, sendo missionário, a gente quer pegar tudo com as nossas próprias mãos e falar, Senhor, isso aqui é algo que eu estou fazendo que o Senhor não teve capacidade de fazer. Então acaba que eu preciso ficar me desdobrando, me desgastando totalmente, porque eu acho que é o meu muito fazer. O que você acha sobre isso? Você que já tem essa vivência de campo, o que você tem visto também dos outros missionários? Eu percebo que o maior equívoco que o mundo missionário tem é justamente isso. Achar que estar em missão, fazer missões, é estar sempre fazendo algum tipo de atividade. Então, você quer ver um missionário ficar frustrado? Ele precisar se ausentar do ministério, por algum motivo. Deixar de fazer alguma coisa. Para ele entra numa crise profunda. Por quê? Porque ele pautou toda a vida e o ministério a partir de estar fazendo alguma coisa, né? E outra, sempre fora do seu contexto, fora da sua cidade, fora da sua casa, né? Então, se fragmenta muito o conceito de missões por causa disso. Porque é fazer e é fazer sempre longe. Não que isso não exista, né? Uma coisa não está em choque com a outra. Mas não é só isso, né?
A gente falou aqui um pouco na sala de aula, e é uma coisa que... Eu escrevi um livro chamado Missão na Vida, e tem uma parte lá que eu falo isso, o ir também é ficar. Porque... E se Deus me chama para cuidar de um povo ou desenvolver algo a partir da minha própria realidade aqui? Será que eu não estou indo? Eu estou indo, mas ao mesmo tempo ficando, geograficamente falando. Eu estou indo no aspecto missiológico, mas eu estou ficando no aspecto geográfico, né? Mas o que me diferencia do que foi geograficamente falando? Nada. Nada. Então, talvez o ponto principal da vida em missão não seja fazer alguma coisa, mas viver de maneira fiel ao Senhor. Isso é o que vai nortear toda a vocação missionária. Não é o tanto de coisas que eu faço, mas é como eu faço com fidelidade ao Senhor, e quando eu deixo de fazer, eu deixei de fazer por quê? Porque eu continuo sendo fiel ao Senhor. Às vezes eu preciso mudar de dinâmica. Às vezes eu preciso desacelerar, e eu desacelero para a glória de Deus. Se eu preciso avançar, eu avanço para a glória de Deus. Então isso muda toda a percepção, né? Eu acho que isso pega muito, né? Porque esse desacelerar pra gente acaba remetendo a uma certa improdutividade, né? Eu tô sendo muito improdutivo. Então meio que eu não tô glorificando a Deus, porque eu preciso estar trabalhando. Também, né? Tem uma sensação de fracasso. Eu preciso fazer muito para mostrar que eu sou forte, que eu sou bom, que... E outra, a gente vai validando a nossa vocação missionária pelo tanto que a gente produz, né? E a gente vai desvalidando a nossa vocação pelo tanto que a gente não produz. E isso é muito perigoso, gera muitas crises ministeriais, emocionais e um monte de coisa. Então, no final das contas, a gente tem que repousar nas certezas e nos méritos de Cristo para que nós podemos fazer aquilo que a gente vê Deus fazendo. Jesus falou isso: eu faço aquilo que vejo meu Pai fazendo. Então, nós devemos fazer aquilo que vimos Cristo fazendo, porque Ele viu o próprio Pai fazendo, né? E se a gente for olhar por essa ótica, Cristo teve que entregar a própria vida. Ou seja, o ápice da glória de Deus em Cristo é o ápice da fraqueza de Cristo, no aspecto humano. Entendeu? Cristo é glorificado. Paulo vai falar isso em Filipenses, que Deus glorificou o Filho. Quando? Quando ele foi morto. Então isso é um paradoxo da fé, né? Porque como assim? Ele está sendo glorificado, ele está sendo levantado, né? Jesus falou várias vezes, eu vou ser levantado. E talvez os homens estavam pensando assim, caraca, ele vai ser levantado, ele vai ser visto e tal, vai ser o maioral. Mas ele estava falando que vai ser levantado porque ele ia para a cruz. Sim. Ou seja, o ápice da sua glória é também o ápice da sua vergonha e do seu fracasso, entre aspas, né? Na perspectiva humana. Ainda mais falando sobre a cruz, né? Que era uma vergonha. Uma vergonha, um maldito, né? E falando um pouco sobre campo missionário, queria que você contasse um pouco sobre as suas missões que você já fez a longo prazo, a curto prazo, se você já teve alguma experiência também que te marcou muito. Legal. O nosso Ministério em Missões sempre foi de mobilização, treinamento. Nós já tivemos um trabalho de base missionária, né, no Nordeste, focado em missões urbanas, com trabalhos para a comunidade, mas também capacitação, envio missionário para outras realidades. Então, assim, a gente sempre trabalhou, acho que a gente trabalhou em várias frentes nesse tempo todo, tanto de capacitação, mobilização, como também na linha de frente ali do trabalho mais braçal, né? Sempre estivemos dentro de comunidade, de favela, lidando também com a cultura, essas duas alas. O lance do contexto social ali, bem pobre, e o lance também da cultura, do diálogo com a cultura, né? Eu sou músico, tenho banda, então eu sempre estive presente na cultura, né? Como essa ferramenta de poder se conectar com o não crente, poder testemunhar do evangelho ali. Então, assim, a gente já trabalhou em parceria com organizações missionárias, já trabalhamos em práticos, né? Levando equipes, servindo com equipes, já recebemos equipes também. No Nordeste já recebemos 2, 3 equipes e trabalhamos por toda a cidade, assim, servindo em outros projetos. Já viajamos aí
Das capitais do Brasil, tem pouquíssimas que a gente não conhece, né? E sempre trabalhando em parceria com igrejas locais, trabalhando na perspectiva do treinamento teológico também, capacitação teológica, missiológica. E a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, muita organização, muitas igrejas, muitos missionários, muitos projetos legais de plantação, projetos sociais, bases missionárias. Então, assim, a gente já viu de tudo, assim, né? Fizemos expedições, viagens missionárias, né, para diversos lugares. E isso em 10 anos aí a gente está meio que mergulhado nisso, né? Legal. E falando um pouco também agora sobre conselhos mais práticos, né? Se você pudesse dar um conselho prático para um jovem que deseja servir a Deus com mais intencionalidade, qual seria? Cara, a primeira coisa, mergulha nas Escrituras. Mergulha. Conhece a Deus, conhece a lei do Senhor, medita de dia e de noite, como diz a palavra, nas Escrituras. Conhece a Deus por meio das obras de Cristo, por meio do Evangelho, e sirva a sua igreja local. Faça o que você puder na sua igreja local. Mostre para a sua igreja que você está junto, que você pode colaborar, que você pode cooperar. E se você precisar desenvolver um projeto e precisar do auxílio da sua igreja, isso vai acontecer, mas só vai acontecer se você de fato ser parte daquilo ali. Entendeu? Então, assim, se envolve com a cidade, participe do que está acontecendo na cidade, frequente os lugares, sabe? Vai no teatro, vai no museu, vai no cinema, vai nas praças, vai onde está acontecendo programações culturais, sabe? Seja intencional, se envolva com as pessoas, faça tudo como quem tem a intenção de proclamar o Evangelho, com a intenção de encontrar um caminho, uma abertura ali para pregar o Evangelho, né? Se você é bom numa coisa, cara, estuda aquilo ali, se capacite e seja o melhor naquilo ali. Não para você ganhar um prêmio aí, Nobel, de que você é bom naquilo. Não, mas para que seja assim, cara, Deus é glorificado naquilo ali, né? Para que a gente possa mudar um pouco das esferas a partir do nosso testemunho, né, cristão. Então, o jovem, ele precisa de mais amor pelas Escrituras e pelo Evangelho, compreensão do Evangelho, do que mesmo um anseio e uma vontade, uma disposição de estar em missões, entendeu? Não adianta ter disposição se não compreender o Evangelho, entende? Se não conhecer as Escrituras, cara, é uma coisa que eu sempre falo, isso pode parecer ser agressivo. Mas se você não sabe nada do Evangelho, ninguém por aí precisa te ouvir. Ninguém tem a necessidade de te ouvir. Porque ninguém precisa saber sobre você. O que transforma a vida das pessoas é saber sobre Jesus, sobre Cristo, é sobre o que Cristo fez, né? Então, se você não se aprofunda nas Escrituras, você vai falar o quê para as pessoas lá fora? Vai contar suas próprias histórias de como você vive a sua fé? Cara, isso... Ninguém vai ser transformado. Ninguém vai ser transformado. Exatamente. Certo. E a última pergunta agora. Para quem quiser se aprofundar mais nesse tema sobre missões urbanas, teologia da cidade, você indica algum livro, algum vídeo, algum podcast, algum material? Sim, sim. Eu indico tanto livro como autores que você pode consumir, as literaturas, pregações, né? E organizações que pensam sobre esse assunto, que é muito importante. A gente tem 2 grandes autores assim que falam muito bem teologicamente sobre o tema da missão urbana, da missiologia. Um deles é o Tim Keller, né, que talvez seja o maior nome disso. Tem também o Michael Gorin, que é um pastor canadense, que difundiu muito aqui no Brasil o conceito de igreja missional e que tem uma boa compreensão assim, sobre o assunto. Igor Miguel, um pastor de BH, que tem pregações lá da igreja dele, Igreja Esperança, que fala sobre isso muito bem, assim, com muita profundidade, né? Nós temos organizações como Missão Avalanche, Christian Skaters, tem tantas organizações legais, assim, igrejas que pensam, movimentos que pensam isso.
e que pode nos ajudar a mergulhar nesse assunto e nesse submundo também e aprender mais e, de certa forma, ler um pouco mais. Eu acho que também a tradição neocalvinista holandesa, se de repente você não está entendendo nada do que eu estou falando, procura isso no Google. Neocalvinismo holandês. E aí você vai ler sobre isso e você vai ver a importância disso na missão urbana, né? Como que isso é tão fundamental para muita compreensão da missão urbana. Nomes como Abraham Kuyper, Francis Schaeffer, são nomes muito fundamentais assim, para nos ajudar a perceber o envolvimento do cristão com as esferas aí da vida, da sociedade, né? Perfeito demais, FP. Quero te agradecer aí por esse episódio tão maravilhoso. Agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. E quer deixar alguma palavra final? Quer falar alguma coisa? Eu que agradeço. Muito feliz de poder compartilhar disso, né? Que é um assunto que eu amo mesmo, né? E que a gente já tem desfrutado disso aqui na sala de aula. E eu quero animar os irmãos, todos vocês que estão ouvindo esse podcast aí, que se aprofundem nesse assunto, né? Isso é muito fundamental. E leiam esses autores que eu citei aqui. Eu acho que vai ajudar tanto no amadurecimento da sua fé, mas também vai te ajudar na compreensão vocacional, né? Tanto na cidade como a sua vocação ministerial. E é isso. Ama ao Senhor, ama as Escrituras, ame o próximo como a ti mesmo, como a palavra nos fala, e viva fielmente ao Senhor, confiando sempre no Evangelho, nunca na sua força, mas na força do Senhor, e aí já é um bom caminho. Vai ter dores, vai ter sofrimento, mas se a gente confia nisso, a gente sabe que Deus começou uma boa obra e está aperfeiçoando essa boa obra, né? Até o dia que Cristo voltar. É isso. Deus abençoe. Então é isso, galera, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.